Olá, meu nome é Silvio e vou ministrar a vocês a matéria de Economia e Mercado do curso técnico em Transações Imobiliárias da Escola Técnica Rema. A economia passou a ser vista como ciência a partir da Grécia Antiga, onde tivemos os primeiros registros de trabalhos econômicos. Na medida em que novas preocupações de ordem econômica vão surgindo na vida do homem, o seu conceito vai evoluindo. Se todos os bens fossem livres, a disponibilidade ilimitada de recursos seria de tal ordem que a obtenção de quaisquer bens não seria problema. Daí, não necessitaria da ciência econômica, pois não haveria problemas a resolver. Não haveria conflitos de interesses. Existem 4 questões que envolvem economia: o que, quanto, como e para quem produzir. A curva de possibilidade de produção retrata as alternativas para a utilização dos recursos. Os fatores de produção representam os recursos disponíveis que, combinados, são direcionados para a produção de bens ou serviços para o atendimento das necessidades da população. A terra, as dádivas da natureza, o trabalho, população economicamente ativa. O capital, riquezas acumuladas pela sociedade, a capacidade tecnológica e capacidade empresarial. Demanda, em economia, significa a procura por qualquer bem ou serviço. Quanto maior a procura, mais aumenta o preço. Bom alunos, chegamos ao final da nossa primeira aula. Acessem o AVA, leiam a apostila e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa segunda aula de Economia e Mercado. Hoje falaremos sobre a teoria elementar da demanda. Na aula passada, falamos sobre os conceitos de economia e iniciamos falando que quanto maior a procura, maior é o preço. Aqui se fundamenta a teoria da demanda. A demanda à procura pode ser definida como a quantidade de um determinado bem ou serviço que os consumidores desejam adquirir em determinado período de tempo a um determinado preço. A teoria da demanda leva em conta as variáveis que influenciam a escolha do consumidor, e são: preço do bem ou serviço, o preço dos outros bens, a renda do consumidor. Em teoria da demanda, o preço é um conceito de extrema importância. A parte da economia que estuda a formação de preços é a microeconomia. Em economia, bem significa tudo aquilo que serve de elemento a uma empresa ou entidade para a formação do patrimônio empregado. É tudo aquilo que tem utilidade material. Em economia, os bens são classificados como: A de capital, servem para produzir outros bens. B de consumo, são aqueles que atendem diretamente à demanda, podem ser duráveis. TV, geladeira, carro, e não duráveis. Alimento, produto de higiene e limpeza. Bens intermediários, são os utilizados para produzir outros bens. ES, tecido. De bens substitutos. E bens complementares, está relacionado ao consumo do outro. Pão e manteiga, por exemplo. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa segunda aula. Acessem o AVA, façam os exercícios propostos e leiam a apostila. Um abraço a todos e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa terceira aula de Economia e Mercado. Hoje falaremos sobre o mercado, preço de equilíbrio, classificação dos mercados, estrutura do mercado de fatores de produção. A palavra mercado tem diversos significados, dependendo da área de atuação. Em economia, mercado pode significar o conjunto de transações comerciais. O preço de equilíbrio, a interação das curvas de demanda e oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. No encontro da oferta e demanda teremos o preço e a quantidade de equilíbrio. Haverá uma competição entre os consumidores, pois as quantidades procuradas serão maiores que as ofertas. Há várias formas ou estruturas de mercado. Essas dependem, fundamentalmente, de 3 características básicas: a número de empresas que compõem nesse mercado, B tipo de produto produzido nesse mercado, e se existem ou não barreiras, obstáculos para que novas empresas entrem nesse mercado. Neste sentido podemos ter as seguintes estruturas de mercado:
Concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Concorrência perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de vendedores e empresas. Monopólio apresenta condições opostas às da concorrência perfeita. Oligopólio é caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado. Concorrência monopolista é uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Por hoje é só. Até a próxima. Olá, voltamos com a nossa quarta aula e falaremos sobre contabilidade social, renda e produto. A contabilidade social é o conjunto de estatísticas de ordem econômica, preparadas e sistematizadas com o objetivo de possibilitar uma visão quantitativa, a mais precisa possível. O estudo da contabilidade social não é recente, pois, já nos fins do século XVII se começa a utilizar o conceito de renda nacional. Contabilidade da renda nacional ou sistema de contas nacionais é o sistema mais antigo e comum, desenvolvido por Stone, Inglaterra. Pode ser definido como o registro sistemático. Tabela de relações interindustriais Input-Output foi desenvolvida por Leontief, define como estudo empírico das inter-relações existentes entre as economias nacional. Sistema de fluxos financeiros. Os primeiros estudos foram feitos por Copeland, nos Estados Unidos, e visam descrever a atividade econômica sob aspecto monetário e financeiro. Balanços da riqueza nacional. Este sistema, semelhante ao balanço de uma empresa, visa fazer um levantamento dos ativos e passivos da economia. Renda é a soma dos rendimentos pagos aos fatores de produção para obter o produto num determinado período, composto por aluguéis, lucros, salários e juros. Renda nacional é a soma de todas as rendas recebidas pelos proprietários dos fatores de produção utilizados durante o ano, ou seja, o custo dos fatores, salários e ordenados. Renda per capita é renda por pessoa. Bom pessoal, vamos a um intervalo e já voltamos falando sobre renda e produto. Continuando, renda prefixada é aquela cujo valor é definido no ato de uma aplicação financeira. Renda pós-fixada é definida ao final do período de aplicação. Rendas correntes ou rendas permanentes são rendas que provêm ordinariamente de salários, pensões, juros. Rendas extraordinárias são rendas eventuais, que provêm, por exemplo, de heranças, doações e outras entradas excepcionais de dinheiro. No Brasil, os rendimentos são tributados de acordo com a classificação da legislação do imposto de renda. Para os ganhos do trabalho cujos critérios para apuração são considerados injustos por muitos contribuintes, os principais agregados macroeconômicos. A macroeconomia estuda o comportamento do sistema econômico por um reduzido número de fatores. Seus principais objetivos estão no rápido crescimento do produto e do consumo, no aumento da oferta de empregos, na inflação reduzida e no comércio internacional vantajoso. Os principais agregados econômicos são, a saber, a valor bruto de produção (VBP), expressão monetária da soma de todos os bens e serviços produzidos em determinado território. Território econômico, num dado período de tempo, incorre no chamado erro de dupla contagem, pois soma os produtos finais com os insumos usados em sua elaboração. Valor agregado bruto (VAB) é o valor da produção sem duplicações. Obtém-se descontando-se do VBP o valor dos insumos utilizados no processo de produtivo. Veja mais na apostila sobre produto bruto, renda bruta, produto interno bruto, produto nacional bruto e renda nacional. Um abraço e até a próxima. Olá, voltamos com a nossa terceira aula de economia e mercado. Hoje falaremos sobre o mercado, preço de equilíbrio, classificação dos mercados, estrutura do mercado de fatores de produção. A palavra mercado tem diversos significados, dependendo da área de atuação. Em economia, mercado pode significar o conjunto de transações comerciais.
O preço de equilíbrio. A interação das curvas de demanda e oferta determina o preço e a quantidade de equilíbrio de um bem ou serviço em um dado mercado. No encontro da oferta e demanda teremos o preço e a quantidade de equilíbrio. Haverá uma competição entre os consumidores, pois as quantidades procuradas serão maiores que as ofertas. Há várias formas ou estruturas de mercado. Essas dependem, fundamentalmente, de três características básicas: a número de empresas que compõem esse mercado, B, tipo de produto produzido nesse mercado, e se existem ou não barreiras, obstáculos para que novas empresas entrem nesse mercado. Neste sentido, podemos ter as seguintes estruturas de mercado: concorrência perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolista. Concorrência perfeita é um tipo de mercado em que há um grande número de vendedores e empresas. Monopólio apresenta condições opostas às da concorrência perfeita. Oligopólio é caracterizado por um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado. Concorrência monopolista é uma estrutura de mercado intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio. Por hoje é só. Até a próxima. Olá, pessoal! Voltamos com a nossa sexta aula de economia e o assunto hoje é o sistema financeiro. Sistema financeiro nacional é a estrutura institucional que regulamenta, supervisiona e opera as intermediações financeiras, incluídas as dos consórcios, dos negócios com valores mobiliários, os seguros e a previdência complementar. A organização do sistema financeiro pode ser dividida em 1. Órgãos normativos. A Conselho Monetário Nacional CMNB, Conselho Nacional de Seguros Privados CNSPC, Conselho de Gestão da Previdência Complementar CGPC. 2. Entidades supervisoras. A Banco Central do Brasil BACEN-B, Comissão de Valores Mobiliários CVMC, Superintendência de Seguros Privados SUSEP, Instituto de Resseguros e Secretaria de Previdência Complementar SPC. 3. Agentes operadores do sistema. A bancos comerciais ou múltiplos, captadores de depósitos à vista B, bancos de investimento e demais instituições financeiras operadoras de poupanças e empréstimos C, caixas econômicas D, cooperativas de crédito e intermediários financeiros e administradores de recursos. F, Bolsa de Mercadorias e de Futuros G, Bolsa de Valores H, sociedades seguradoras e sociedades de capitalização J, entidades abertas de previdência complementar. K, entidades fechadas de previdência complementar, fundos de pensão. O sistema financeiro dispõe de diversas modalidades de créditos para investimentos: mercado de crédito, de capitais, cambial, primário e secundário, vista, futuro e opções. Até a próxima aula. Olá, meu nome é Silvio e vou ministrar a sétima aula de Economia e Mercado. Falaremos sobre a economia no setor público. Finanças públicas, setor que controla a massa de dinheiro e de crédito que o governo federal e os órgãos a ele subordinados movimentam em um país. O financiamento para que o Estado cumpra suas funções com a sociedade é feito por meio de arrecadação tributária ou receita fiscal. Alguns princípios. A princípio da neutralidade. As decisões sobre alocação de recursos baseiam-se nos preços relativos determinados pelo mercado. Princípio da equidade. É um imposto neutro. Distribui-se o ônus de maneira justa entre os indivíduos. Princípio do benefício. Um tributo justo é aquele que cada contribuinte paga ao Estado um valor de acordo com o que recebe. Princípio da capacidade de pagamento. Os agentes, famílias e firmas deveriam contribuir com impostos, de acordo com sua capacidade de pagamento. A Constituição Federal define 5 modalidades de tributos. 1. As taxas cobradas sobre a utilização de serviços públicos. 2. As contribuições de melhoria. 3. Os impostos usados para FII.
4. Ou empréstimo compulsório, cobrado pela União para atender a emergências. 5. Contribuições para fiscais especiais, cobrada pela União. PIS. PASEP. Déficit públicos, quando os gastos superam a arrecadação de impostos. Nossa aula acaba aqui. Leiam mais na apostila, acessem o AVA, façam os exercícios e até a próxima. Olá, esta é a 8ª aula de Economia e Mercado e falaremos sobre fontes de crescimento e desenvolvimento econômico. A teoria do crescimento e do desenvolvimento econômico discute estratégias de longo prazo. Quais medidas devem ser adotadas para crescimento econômico equilibrado e autossustentado? A economia pode se encontrar em diferentes estágios, como o de crescimento ou de regressão-depressão econômica. Diz-se que está em regressão-depressão quando a economia está entrando em declínio no que se refere aos seus indicadores de crescimento, tanto de produção quanto de emprego. Normalmente, os países ricos caracterizam-se pelo crescimento de sua economia e da produtividade com que são aproveitados os recursos de produção. O crescimento da produção e da renda decorre de variações na quantidade e na qualidade de dois insumos básicos: capital e mão de obra. As fontes de crescimento são as seguintes: aumento na força de trabalho, aumento do estoque de capital ou da capacidade produtiva, melhoria na qualidade da mão de obra, melhoria tecnológica que aumenta a eficiência. Eficiência organizacional. Para a avaliação do crescimento são considerados, apenas, os níveis de produção e renda. Para avaliação do desenvolvimento, as condições ambientais. Existem diferentes metodologias para a avaliação do desenvolvimento: Índice de Desenvolvimento Humano considerado PIB, Produto Interno Bruto, e os índices de emprego e analfabetismo. De emprego e analfabetismo. Em algumas metodologias são considerados outros índices como educação, saúde, habitação, e outros. Até a próxima. Chegamos na nossa última aula de Economia e Mercado e hoje falaremos sobre o mercado imobiliário. Para se falar de tendências do mercado imobiliário, é preciso alargar o campo de visão e verificar que existe uma fusão entre o comportamento da sociedade e o mercado imobiliário. A tendência do mercado imobiliário prefere a palavra diversidade de produtos e inovação, senão, porque a primeira constatação é que a expectativa de vida das pessoas vem aumentando. Não se trata de uma nova classe social que surge. É a mesma classe C que, tendo melhor acesso ao estudo e mais qualificação profissional, e exige melhorias em todo sentido. Há linhas de crédito disponível, programas residenciais e outros, enfim, há uma oferta onde a classe C está podendo conquistar o seu imóvel. O setor da construção civil está a todo vapor, e isso faz com que investidores da área tenham bons retornos sobre seus investimentos. Um bom profissional do mercado imobiliário deve ser capaz de analisar as características do mercado local e as necessidades de seus clientes, preocupar com a concorrência. A função do marketing estratégico é seguir a evolução do mercado, identificar os diferentes produtos, mercado e segmentos atuais ou potenciais, oferecendo vantagem competitiva. Para se analisar um negócio, é necessário levar em conta análise interna e externa, acesso à variedade de mercados, contribuição para o valor dos produtos finais, imitação pelos concorrentes. Bom pessoal, chegamos ao final da nossa aula, mas este assunto é extenso e você deverá fazer mais pesquisas a respeito. Um forte abraço e felicidades!